Olá, meu nome é Humberto e eu vim falar um pouco sobre os poríferos. Os poríferos são conhecidos como esponjas, que são animais filtradores sésseis, vivem no fundo dos oceanos. Sésseis significa que eles são fixos, e filtradores que eles filtram a água que passa em seus poros. As esponjas são multicelulares e não apresentam tecidos nem órgãos, e suas células apresentam funções independentes. O corpo desses animais tem o formato de um tubo, que pode ou não ser ramificado. Elas apresentam uma extremidade fixa no substrato por conta de um disco pedial. A extremidade que é aberta é denominada ósculo, e por ela sai água, resíduos e espermatozoides e outras coisas. A sua cavidade interna, onde circulam gases e outros resíduos, chama-se átrio. As paredes desses animais são perfuradas por poros microscópicos, denominados ósteos, que possibilitam o fluxo de água. A parte que fica entre o meio interno e externo da esponja se chama mesohilo, e o fluxo de água de uma esponja se dá basicamente entre poros, átrio e ósculo. Dei uma colada aqui porque eu tinha esquecido. As esponjas não apresentam sistema nervoso muscular e são denominados aniomíaros. São os únicos animais que têm isso. Agora eu vou falar um pouco sobre a estrutura da esponja, que são divididas em cinco estruturas: coanócito, pinacócito, esclerócito, amebócito e porócitos. Os coanócitos são uma exclusividade dos poríferos. Eles são um flagelo que, quando se movimentam, eles criam... como que eu vou falar? Eles possibilitam a entrada e o fluxo de água dentro da esponja. Os pinacócitos são células achatadas que revestem e protegem o corpo das esponjas. Os esclerócitos são as células sintetizadoras da estrutura de sustentação da esponja. Os porócitos são as células responsáveis pela formação dos poros das esponjas. Os amebócitos são células responsáveis por criar os pseudópodes para a englobação dos nutrientes. Agora eu vou falar sobre a classificação das esponjas, que são divididas em 3 grupos: calcária, demospongia e hexactinelida. As esponjas calcárias, o seu esqueleto tem espículas calcárias e são relativamente pequenas, com cerca de 10 cm de altura. O tipo demospongia são as esponjas que têm espículas siliculosas e a maioria são marinhas. O tipo hexactinelide tem o seu esqueleto com espículas siliculosas raiadas, bem parecido com as demospongia. Agora eu vou falar sobre os tipos anatômicos de poríferos, que se dividem em 3 grupos: os ascons, sícons e leucons. O tipo ascon é o mais simples e apresenta dimensões reduzidas. O tipo sícon, ele apresenta paredes mais espessas e enrugadas, formando carnais abertos tanto para dentro quanto para fora da esponja. E por último, o tipo leucon é o que tem o átrio menor, mas a parede do corpo é mais desenvolvida. Agora eu vou falar sobre a reprodução das esponjas. Elas podem ser dioicas ou monoicas, e elas também têm desenvolvimento indireto e fecundação interna, ou seja, elas têm fase larval. Na reprodução sexuada das esponjas, o espermatozoide é lançado pelo ósculo. Só corrigindo, o brotamento ele se constitui de pequenos agregados de amebócito, originando brotos ou gema. Desculpa, é o nervosismo. E por fim, o último tipo de reprodução assexuada e o último tópico é a gemulação, que ocorre em esponjas que vivem em água doce, como rios e lagos, e onde acontece a seca. Quando ocorre a seca, a esponja libera uma gêmula, que é um conjunto de células com uma camada resistente para sobreviver ao fator da seca. Esse foi meu vídeo sobre poríferos. Desculpa o nervosismo e obrigado.